Olá, eu sou a Titina Leão, eu trabalho com decoração de festas e eventos e gostaria de convidar você, que ainda não me segue, para me seguir e se inscrever no meu canal do YouTube. Se você tiver algum conhecido, puder compartilhar com alguém que curta também esse mundo maravilhoso do receber bem, vai ser muito bacana ter vocês e vai me ajudar a crescer na divulgação desse tema que eu sou apaixonada. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que é um assunto que eu acredito muito, que é o assunto do pensamento positivo. Para mim, o pensamento positivo, ele é induvidavelmente uma força muito positiva, por ser pensamento positivo, mas no sentido de ser muito restaurador e ajudar a gente quando a gente está passando por algumas situações que a gente chega até a duvidar de que as coisas podem melhorar, ou que em momentos desconhecidos da nossa vida, nós estamos às vezes entrando num novo trabalho, num novo desafio que a gente possa ter para a nossa vida, e o pensamento positivo ele vem de uma forma mágica e certeira a nos ajudar. Então, quando eu falo assim do pensamento positivo, ele ser uma coisa que nos ajuda, a primeira coisa que a gente tem que exercitar, que eu aconselho exercitar, é começar um processo em acreditar nele, né? Acreditar que o pensamento positivo, de fato, traz um retorno gratificante, um retorno real no seu dia a dia. E a gente tem às vezes uma tendência a pensar assim, para eu acreditar, eu preciso que esse retorno, esse fato que venha me comprovar que o pensamento positivo ajudou a minha vida, fez o meu dia a dia ser melhor, fez eu acreditar no meu trabalho, fez acreditar que o meu trabalho pode ser melhor, fez acreditar que eu posso ter um novo trabalho. Às vezes a nossa cabeça, a nossa intenção vem de uma forma um pouco ansiosa, um pouco paciente. E quando eu indico o acreditar no pensamento positivo, eu oriento, eu aconselho a pessoa não ter uma expectativa muito grande e muito imediata. Sem dúvida nenhuma, nós vivemos uma fase, uma era do imediatismo. A nossa paciência que antes nós tínhamos em ficar um longo tempo do nosso dia aguardando um atendimento num banco ou para fazer uma compra, a gente viajava, quilômetros para ir até uma loja determinada e chegava lá, escolhia as coisas. Hoje a gente, com o recurso da internet, por exemplo, a gente é muito mais impaciente. O que faz, diretamente, a gente está sempre com a expectativa de que as coisas são muito mais imediatas. E quando a gente fala de exercitar e de descobrir dentro da gente os benefícios que um pensamento positivo traz, num primeiro momento, enquanto você ainda não está com ele muito... com essa prática muito viva no seu dia a dia, eu aconselho não ter uma expectativa muito grande logo no primeiro momento. E como que a gente faz para não ter essa expectativa logo no primeiro momento, essa expectativa grande no primeiro momento? A gente começa a reparar nas pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia e que induzem a um pensamento positivo. Então, por exemplo, existem práticas que são comprovadas, que funcionam para melhorar o seu dia a dia, que são as práticas de meditação,
são as práticas de, às vezes, você fazer exercícios de respiração. E nesse momento, o que acontece com o teu cérebro? O teu cérebro, ele entra num processo de relaxamento. Quando o teu cérebro entra num processo de relaxamento, os canais ficam muito mais abertos para você abrir a percepção que você tem dentro de você e conseguir ver pequenas coisas que até então não estavam claras no seu dia a dia. Então, por exemplo, você nem lembrou do poder do pensamento positivo, mas você tem sim que enfrentar um dia complicado, ou você está com uma insegurança porque você vai começar um novo trabalho, você está fazendo uma pesquisa para descobrir aonde você pode começar a ganhar dinheiro, você está duvidando que o que você mais gosta de fazer pode te dar dinheiro, pode ser um meio de vida para você. Então, nessa hora, você busca o recurso do relaxamento, da meditação, dos exercícios de meditação, às vezes um exercício ou uma aula de yoga. E nessa hora, a sua mente se relaxa. Quando a sua mente se relaxa, os canais que se abrem são canais que podem te sugerir um pensamento positivo. Então, isso é um começo de você começar a pensar positivo e tornar disso um hábito diário, um hábito que num primeiro momento pode ser uma vez por dia, de manhã cedo você pode fazer uma oração, você pode fazer uma reverência a o sol ou alguma instituição aí que você acredite. E nessa hora você coloca uma intenção de que tudo vai dar certo, de que o seu dia vai ser próspero, de que as suas intenções vão ser atendidas. E é um começo muito legal, é um começo que você pode assim direcionar o olhar num primeiro momento para as coisas boas da sua vida. E uma coisa que eu acho assim muito bacana nessa hora, que eu sempre falo, é você se permitir, porque nos momentos em que a gente está enfrentando alguma dúvida, algum impasse, muitas vezes a gente não se permite sonhar, a gente não se permite acreditar, a gente se auto-boicota. E quando a gente não se permite e a gente se auto-boicota e a gente não deixa as coisas transparecerem que sim podem dar certo, é muito difícil você pensar positivo. Então, o início do se permitir, o início do seu autoconhecimento, você saber aonde você pode colocar essa intenção do pensamento positivo, é um começo muito legal para o exercício. Uma coisa que eu acho interessante de ser falada é que quando a gente fala no pensamento positivo, do poder do pensamento positivo, a gente não está de maneira alguma sendo leviano com a vida. A gente não está achando que só por pensar ou o fato de pensar positivo é suficiente para que as suas expectativas sejam atingidas. A gente sabe que é um caminho que acontece numa dupla. A sua intenção, o seu pensamento positivo em que essa intenção funcione, junto com as suas ações. Então, quando você começa a pensar na possibilidade de um novo desafio, começa a pensar na possibilidade de uma mudança, de sair da tua zona de conforto ou de enfrentar o seu desconforto para trazer uma coisa nova na sua vida, você obviamente faz o que a gente chama de um levantamento de dados do que você quer, você organiza o que você quer, você faz uma pesquisa, né? Começa a materializar o seu sonho, né? E quando você começa a materializar o seu sonho e você começa a ver que ele é possível, aí sim
o pensamento positivo, ele passa a ser um aliado muito forte para você encarar o seu dia a dia, inclusive para você enfrentar os desafios, as dificuldades que naturalmente vão surgir, né? Seria imaturo da minha parte, e acho que da parte de qualquer pessoa que resolve investir em algum negócio com energia, com a intenção da mudança, imaginar ou achar que não vai ter empecilhos, que não vai ter obstáculos para superar, e que muitas vezes esses obstáculos eles tendem a aparecer para a gente quase que intransponíveis, só que eles não são. Quando você tem a intenção de dar certo, quando você se organizou para que o seu projeto dê certo, ele pode até vir num timing um pouco diferente da sua expectativa, mas junto com o seu pensamento positivo, com as suas ponderações, você alcança eles. Então eu acho que assim, a coisa do pensamento positivo ser efetivo é muito legal. Existem alguns recursos que a gente usa às vezes para você buscar um autoconhecimento, né? Então por que eu tô falando aí do autoconhecimento? Porque quando você vai exercitar o pensamento positivo e descobrir os benefícios que ele traz, é muito legal você se conhecer. E às vezes a gente acha que se conhece, porque a gente tá naquele batidão, eu brinco, que eu falo assim, a gente engatou a segunda e vai andando a vida, e nem sempre, quando você tá na segunda engatada e andando para frente, você tá se conhecendo. Um dos truquezinhos super legais que você pode fazer para se conhecer é você fazer uma lista de quem são os seus ídolos na vida e quem são os seus desamores na vida. Então você começa a ver as características dos seus ídolos, e é engraçado porque às vezes você pega um ídolo que não tem nada a ver com você. Às vezes é uma pessoa ou um personagem de um filme, ou uma pessoa que trabalha em algum ramo que não é um ramo que é o seu, da sua expertise, mas a postura, a atitude, as condutas dessa pessoa te trazem características que você gosta muito. Então, às vezes, vamos dar um exemplo. Você vê uma pessoa que trabalha com, sei lá, uma medicina, que não tem nada a ver com o teu ramo. Essa pessoa é perseverante, porque você vê que o trabalho dela é um trabalho que ela divulga matérias, você vê os estudos, essa pessoa ela faz benevolências. Então assim, você busca características nessa pessoa que não tem nada a ver com o seu dia a dia, mas que você admira. E que se você admira, você tem isso dentro de você. Mesmo que você não esteja exercitando, mas vale você pensar se não é o caso de você exercitar isso. E também os seus desamores. Você pode pegar, às vezes, um personagem de uma novela, uma pessoa cruel, uma pessoa malvada, que gostava de ver a desgraça alheia, e isso te incomoda, isso te traz uma agoniazinha. Então, você tem que entender que isso não está dentro de você, isso está dentro de uma coisa que você não faria, que você não sente conforto. E aí é um processo muito legal, porque você vai se conhecendo. Puxando um ganchinho nos desamores, nas pessoas que você não admira, tem uma coisa engraçada. Às vezes você não admira uma característica numa pessoa, você sente até repugna nessa característica, mas porque essa característica mora dentro de você. E são as dificuldades que a gente tem em se transformar numa pessoa melhor.
Então, é muito legal esse processo aí do autoconhecimento, que faz com que cada vez mais você se conheça, cada vez mais você se conhecendo, você pode identificar aonde você quer colocar os seus sonhos, aonde você quer botar, apostar os seus novos projetos, e é muito legal esse processo para você chegar até o exercício e a prática diária do pensamento positivo. Sabe uma coisa muito bacana? O pensamento positivo, quando ele começa a ser exercitado diariamente, ele passa a fazer parte da sua vida de uma maneira que você, sem querer, está o tempo inteiro chamando coisas positivas. E é muito louco como as coisas positivas aparecem, às vezes, através de momentos que você nunca imaginou. Exemplo, tô saindo de casa atrasada para uma reunião, chego no meio do caminho, lembrei que eu esqueci minha bolsa. Problema, desconforto, irritação, chateação, mas eu sei que isso aconteceu por uma coisa positiva. Eu sei que o fato de eu estar voltando para minha casa, buscando a minha bolsa, pegando o meu caminho de novo, tendo essa meia hora de atraso, ter ligado para a pessoa que ia fazer a reunião, olha, tive um imprevisto. Em vez de eu transformar isso numa coisa negativa, intuitivamente você começa a transformar isso numa coisa positiva. E quando você começa a transformar isso numa coisa positiva, você começa a perceber todos os fatos positivos que vieram em função de você ter esquecido a sua bolsa em casa. É muito interessante. Você encontra uma pessoa que não ia encontrar naquela hora se você tivesse obedecido o horário que você tinha se comprometido. Essa pessoa é uma pessoa que você não via há muito tempo, que te fez muito bem rever. Você encontra uma outra pessoa saindo de uma outra reunião que você não ia encontrar se você tivesse estado no mesmo horário, por conta que vocês não iam se cruzar no corredor. Essa pessoa te traz um networking, fala, nossa, eu não lembrava de você. Ou seja, milhões de coisas positivas acontecem em função de uma situação que num primeiro momento era negativo. Então, quando você começa a descobrir esse exercício do pensar positivo dentro de você, sabe aquela frase que a gente escuta às vezes assim, nossa, nada é por acaso? É isso. Você começa a ver que nada é por acaso e tudo vem por uma razão muito positiva mesmo. É um exercício muito legal. Um negócio que eu acho bacana falar é uma coisa assim, as conexões. Quando a gente começa a trabalhar esses novos desafios que nos exigem sim ter o pensamento positivo, e fazendo esse exercício do pensamento positivo a gente começa a acreditar que as coisas podem dar certo, as coisas, como eu disse antes, que supostamente pareciam impossíveis de dar certo, elas podem sim dar certo. A gente começa a abraçar um potencial e executar os nossos sonhos através de conexões. Então, essas conexões começam a acontecer de uma forma muito fluida, muito natural. E aí, é importante isso. Às vezes, uma coisa que a gente traçou na nossa programação como uma linha reta, que ela tem começo, meio e objetivo final, ela não acontece desse jeito. E às vezes ela acontece de uma forma que te traz um resultado diferente do que você imaginou no começo, porém um resultado melhor, mais legal, inusitadamente, ou seja, inesperadamente, te traz um resultado muito mais próspero do que o resultado que você tinha colocado no seu planejamento. Existem perfis de pessoas que são pessoas mais perfeccionistas, pessoas mais rígidas, que têm mais dificuldade em ter essa maleabilidade, em sentir um pouco o correr da coisa. Eu uso um exemplo super legal, que é o exemplo da água. A água, ela é fluida, né? Então, quando a gente coloca assim num riachinho, a gente observa, não coloca, quando a gente observa
a água correr num riacho, às vezes o riacho ele é reto, mas tem uma pedrona ali no meio. E essa pedrona, ela não serve para, nesse caso, ela não serve para represar a água. Ela serve para desviar o caminho da água e esse caminho toma um outro rumo e chegar, em vez de chegar no destino que ia chegar reto, ele chega num outro destino, mas que vai ser um lago muito mais bonito, muito maior, com uma vista muito mais bonita do que se não tivesse essa pedra no caminho. Então, acho que essa coisa dessa disposição da gente tá aberto a se adaptar às situações que venham novas é muito legal. Eu acho assim que, além da história de exercitar o pensamento positivo, que vem com relaxamento, com os exercícios de respiração, isso tudo traz uma inspiração. Então, quando a gente se inspira, é muito legal porque, de novo, a cabeça da gente vai para lugares que nem a gente sabia que a gente conhecia. E é muito bacana ter isso, ter essa disposição de se inspirar através do relaxamento, através das conexões e através dos benefícios que o pensamento positivo traz. De novo, gente, a gente tem que conhecer quem a gente é. Então a gente tem que conhecer o que a gente admira nas pessoas, nos ídolos, nos personagens. Às vezes num livro que você vê, numa história, numa situação, às vezes não está ligado somente a um personagem, mas uma situação que te traz conforto ou desconforto e entender o porquê isso traz conforto ou desconforto, né? Então isso é super bacana. E aí, levando um pouco isso tudo para o exercício que a gente tem do olhar as coisas boas, a gente se concentrar no que a gente quer de coisas boas, vem uma história interessante, que é entender os benefícios que o sucesso traz para a gente. O sucesso, a realização, a gente não ter vergonha, a gente não ter constrangimento, a gente não ter medo de assumir o sucesso. Tem uma mania, não sei se é uma mania, mas tem uma forma às vezes das pessoas falarem: olha, não conta o sucesso, porque vão te invejar, porque vão botar olho gordo em você. Tá, eu acho que existem momentos em que não é nem uma questão de olho gordo ou inveja, mas existem momentos de estratégia que de fato você não deve contar alguns planos de trabalho que você tem, alguns planos de vida. Mas isso é estratégia de negócio, é diferente. Mas a partir do momento em que você galgou com o seu potencial, com a sua honestidade, com a sua forma correta de ser, com o seu mérito, com o seu talento, que você descobriu sim, se descobrindo, pensando positivo, acreditando cada vez mais que tudo que acontece na vida é por uma coisa boa, por que não se presentear o fruto do sucesso? Com o fruto do sucesso monetário, com o fruto do sucesso de atitudes, com o fruto do sucesso que um elogio que você pode fazer a uma pessoa pode salvar a semana dessa pessoa, pode mudar a vida dessa pessoa. A generosidade que a gente tem que poder oferecer para as pessoas através do fruto do nosso sucesso. Então, isso é um tópico assim que eu acho muito legal exercitar também, assim como o pensamento positivo, mas o tópico da gente pensar assim, a minha generosidade em oferecer um elogio para uma pessoa que esteja fazendo o melhor dela do meu lado. E o melhor dela do meu lado pode não ser o melhor da minha expectativa, mas eu sei que ela está dando o melhor dela nesse minuto. Então, se ela está dando o melhor dela, por que não elogiar? Isso faz parte do quê? De eu saber que o meu sucesso também chegou aonde chegou
graças ao elogio de alguém, graças a eu ter conhecido no meu autoconhecimento, no meu exercício de me autoconhecer, eu ter conhecido esse meu lado, que para mim também foi importante eu receber um elogio, por menor que ele seja. E aí, gente, por isso que eu falo às vezes aqui no meio da conversa, se você conhece uma pessoa que gostaria de escutar sobre esse tema que a gente está falando, indica para ele assistir o nosso canal do YouTube, porque é muito legal. A gente fala assim do receber bem, a gente fala assim das coisas bonitas, a gente fala assim da nossa expertise, que é a mesa posta, a elegância. E não é só a elegância em vestir uma mesa. Às vezes é a elegância, às vezes não, né? Sempre é. A elegância da gente ser elegante com uma pessoa. Por exemplo, elogiando. O elogiar, ele é elegante. Ele sendo colocado no momento certo, da forma certa, da forma genuína, da forma sincera, ele é muito elegante, né? Então, às vezes, você segue o nosso canal, mas você conhece uma pessoa que também poderia se interessar. Indica, é muito legal a gente poder, com a generosidade, dividir tudo isso que aprendemos. E, de novo, o sucesso é para ser compartilhado de muitas formas. É para você ter muito orgulho do seu sucesso. E ele não precisa ser um sucesso gigante. De novo, a questão das expectativas. Às vezes a pessoa fica constrangida porque ela prospectou um sucesso gigante. Não, eu tenho que virar a pessoa assim, o artista mais famoso, que quando eu abro a porta do carro vem montes de flashes em cima de mim. Não necessariamente. Às vezes o teu sucesso é um sucesso interno dentro da tua casa. Você se basta levando o bem para sua família, levando o bem para as pessoas que trabalham, seus colaboradores, você agregando no dia a dia dos seus colaboradores que trabalham na sua empresa, que trabalham com você ao seu redor, fazendo eles também ficarem pessoas melhores. Então, é muito legal esse doar do orgulho do sucesso. Eu acho isso muito bacana. Eu aprendi isso fazendo exercícios de autoconhecimento, alguns cursos de autoconhecimento, e é muito prazeroso hoje eu olhar para mim e reconhecer o meu sucesso. E mais do que isso, além de eu reconhecer o meu sucesso, eu me dispor a dividir toda a minha sabedoria com as pessoas que se interessam pelo meu meio, sem esconder nada, contando tudo que eu aprendi e que eu posso oferecer de uma forma generosa. E também eu aprendo com os generosos. Então é muito legal, porque eu brinco, né? Que a gente não tá mais na faculdade, mas a gente não para de estudar. Então é muito interessante isso. Você assiste, hoje em dia com as redes sociais, você assiste conteúdos incríveis, você escuta conteúdos incríveis, que são conteúdos que te agregam o tempo inteiro. Eles fazem você ser uma pessoa melhor o tempo inteiro. São coisas que às vezes não estão ligadas diretamente ao seu dia a dia, ao seu trabalho ou ao que você quer implementar no seu novo trabalho, na sua nova empresa, mas são coisas que estão agregando no seu dia a dia. Então, é bem prazeroso falar disso. Então, pensem positivo. É muito gostoso estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.